Olá, está no ar o programa Geração Solidária 2019, chegando o primeiro programa, então. Por mais que nós tenhamos os nossos conflitos familiares, você até citou, né, um exemplo, que nem os dedos das mãos são iguais. Então, quem somos nós para julgarmos certo ou errado, principalmente aqueles que fazem parte do nosso seio familiar? Em muitas situações, cabe a nós aceitá-los como são, porque eles estão num nível de evolução, de aprendizado que cabe a eles. E ver o que é saudável para nós, sem julgamento e sem excluir este indivíduo. Porque aí o Bert Hellinger ele aponta através da constelação que os excluídos serão incluídos. Que geralmente quando se exclui um membro da família, qualquer forma que seja, um outro membro da família vai adotar aquele comportamento, porque é sistêmico, nós estamos ligados uns ao outro, de uma forma até inconsciente de tentar incluir aquele que foi excluído. Então é melhor nós observarmos esses emaranhados, tentarmos resolver esses conflitos e tentarmos todos ficarmos no equilíbrio, que aí já vem a segunda lei, que ele vai demonstrar que a partir de então, quando cada um tem o seu lugar, da forma que ele é, respeitando o espaço um do outro, o sistema ele fica em equilíbrio. E aí a vida, né? Tem até um livro bacana do Bert Hellinger, que é A Fonte Não Precisa Perguntar o Caminho, ele fala que aí a fonte da vida, ela segue o seu fluxo natural, né? Aí natural. Que vem a lei do equilíbrio também, que é entre o dar e o receber, que o Bert Hellinger ele vai falar, deixar muito claro isso para nós, e nas constelações em grupo nós observamos muito isso, que quem dá em excesso desequilibra o sistema, quem dá pouco desequilibra o sistema. Aí eu brinco, até falo que é o ditado da samambaia, né? Se você quer ver aprender a estabelecer relações com equilíbrio, é você pensar na samambaia. As mulheres que gostam de plantas, elas sabem disso. A samambaia, se você pôr água demais, ela mela e morre. Se você pouca água, ela seca e morre. Ela te ensina direitinho a questão de equilíbrio. E nas nossas relações familiares, muitas vezes a gente está com um desequilíbrio. Tem gente dando demais que está sufocando o outro. Tem gente dando de pouco, que aí está deixando o outro seco. Então a gente tem que buscar o equilíbrio dessa segunda lei. E a terceira lei é da hierarquia, que ele fala que quem vem antes tem precedência. Que muitas vezes as bases dos conflitos familiares, a gente observa muito isso, tanto no atendimento individual quanto em grupo, que muitas das vezes, principalmente nas relações de pais com filhos ou entre irmãos, muitas vezes os filhos estão tomando o lugar dos pais. Até nos conflitos entre o pai e a mãe. Um filho vai lá e fica querendo defender a mãe, brigando contra o pai, julgando o pai, e ele esquece de que eu sou metade do meu pai e sou metade da minha mãe. Quando eu saio do meu lugar de filho e assumo o lugar lá do meu pai, a treta entre os meus pais, eu estou julgando a metade de mim mesmo. Eu estou excluindo a metade de mim mesmo. E aí ele fala assim, o indivíduo fica sem lugar no sistema. E aí ele começa a se sentir sobrecarregado. Até as relações com os próprios irmãos, elas se tornam conflituosas, porque de forma inconsciente os irmãos olham e ficam, mas esse irmão meu, ele está tentando assumir o lugar do meu pai, ou essa irmã está assumindo o lugar da minha mãe, então qual é a relação que eu tenho para eles? Então eles têm responsabilidade por mim ou não? Ele está no mesmo nível meu e a nossa relação é de irmão. E aí isso fica muito claro, é muito interessante. É o mesmo que também a disputa. Num caso, às vezes, há uma disputa. Pode acontecer disputa por uma opção por um ou por outro filho, né? E isso traz também um dano, um mal grande, né? Para a rede, né? Para a família, para o núcleo, não fala? Sim. E quando eu falo família, eu falo, eu sou a mãe, eu sou o pai, entendeu? Isso é agressivo, né? Para a criança também, né? Exato. Dentre a maioria dos temas que nós temos observado que surgem nas constelações, um dos principais é essa questão dos conflitos entre pais e filhos. Ou entre pais. E aí nós começamos a observar que muitos problemas que os filhos começam a apresentar de comportamento, até de uso e abuso de drogas, de marginalidade, de tentativas de suicídio, isso tudo está muitas vezes relacionado a um problema que ocorre entre os pais. Muitas vezes a mãe
tenta excluir o pai da vida do filho, né? Ou o pai exclui a mãe da vida dos filhos, e eles esquecem de uma questão básica. Se os dois não deram certo, é uma questão dos dois, mas os dois são pais desses filhos. E esse filho, ele não pode ser objeto de disputa. Não pode, ele é a união dos dois. E se eu excluo o pai da vida desse filho, esse filho ele começa a se sentir incompleto. Ele começa a sentir, se a mãe fala para o filho a todo momento, seu pai não presta, seu pai é ruim, ele no seu inconsciente, ele começa a pensar assim, espera, mas eu sou metade da minha mãe, eu sou metade do meu pai, então metade de mim não presta. Então eu sou um perdido. E ele segue esse caminho na vida. Então, a gente tem que pensar muito isso, as relações que nós temos, pais e mães, que devem ficar, os conflitos dos pais e das mães, eles são adultos, que é a lei da hierarquia, eles vieram antes, eles que têm que resolver, eles não têm que transferir isso para os filhos não têm que assumir partido, se eu sou defensor do papai e da mamãe, se o papai e a mamãe estão certo ou errado. Papai e mamãe vieram antes, eles são adultos, eles resolvam, e os filhos têm que ficar na posição de filhos que é o meu pai, é minha mãe. Se é bom ou ruim, os pais nos deram o maior presente que a gente tem, que é a vida, e a gente não pode pagar isso. Tem uma pergunta importante da psicologia que a gente trabalhava isso sempre nos nossos encontros, que é o maior desejo do ser humano. Qual é? Ser amado. Isso, terapeuticamente, é o ser humano ser visto. Todo mundo quer ser visto. A humanidade precisa de ser vista. Por isso que há tanta busca do excesso para ser visto. As pessoas sobem no penhasco mais alto para fazer a melhor foto, o melhor vídeo, para estar no melhor espaço de ser visto pela rede. Quando a pessoa não sente que está sendo vista, é o primeiro caminho para um processo do vazio. Porque ela precisa de ser vista para ser amada. E sendo que o processo é o inverso. Ela precisa de ser amada por si mesma para depois ser vista. Porque eu tenho que ter esse amor próprio, interno, por tudo que a minha vida representa. Por tudo que eu passo. Se a gente avaliar a nossa vida olhando o passado, eu entendo como se fosse um carro na estrada. Ele tem um retrovisor. Para que ele serve? Ele serve para você olhar o passado, mas o carro vai para frente. Então, quando você fala nesse olhar olho no olho e esse diálogo, nós entramos num universo, depois da década de 2000, onde as pessoas têm muita necessidade do ter. Ela precisa de ter o melhor telefone, ela precisa de ter o melhor carro, ela precisa de ter cada vez mais e isso, ter é muito bom. Mas quando as coisas te têm, você perde o controle. Porque você não passa a usar as coisas passam a te usar. E aí você perde o senso do limite. Até que ponto o telefone tem me sido útil, porque a tecnologia, eu avalio que é a melhor coisa que o ser humano já inventou. Porque ela une as pessoas. Ela te serve no momento de urgência, quando um carro estraga, quando você precisa atrasar no trabalho e comunica para que o seu parceiro ou a sua parceira fique em paz, é a melhor coisa do mundo. Mas ele passa dos limites quando eu atravesso uma rua e não presto atenção nos carros porque eu estou no telefone. Ele perde o controle quando se ele não tiver aquele carro não está feliz, então ele precisa de outro melhor. E compra o melhor, já está infeliz porque quer o outro. Quando ele começa a entrar nesse desequilíbrio, aí é perigoso. Aí entra esse vazio. Hoje nas famílias faltam esse diálogo, principalmente para as crianças. Crianças, eu sempre falei, de 4 até os 12 anos, para ela ter um celular tem que ter um sentido. Porque criança de 12 anos não brinca no celular. Ela brinca na escola, ela brinca com os colegas, ela tem que ter as brincadeiras saudáveis que tira ela do isolamento e não dê para ela o sentido. Então, tudo na vida, para a gente saber se está conduzindo pelo caminho certo, é usar a reflexão. Qual é o sentido das coisas? Qual é a clareza que eu tenho da família que eu tenho? Será que eu preciso trabalhar tanto para dar tanto para os filhos? Ou eu posso conduzir os filhos a se responsabilizar como eu me responsabilizei? Qual é a necessidade do meu filho ter o que o filho da outra tem?
Qual é a necessidade que eu preciso ter na minha vida para ter esse carro que é o meu sonho? Ou se eu realizei esse sonho, ele está realizado ou esse sonho já virou uma angústia? Então a gente começa a medir as coisas pela clareza. Clareza dos filhos que você não tem, mas a vida te confiou a responsabilidade de cuidar. Só isso. Não são seus, eles vão sair, eles vão estudar, eles vão voar. Mas enquanto estão sob seu cuidado, você é responsável por cuidar bem. Mas tudo é livre. A Terra é o mecanismo mais lindo se a gente olhar pela dimensão da análise para despertar qual é o sentido. Então, isso é o que falta hoje nas famílias. Qual é o sentido dessa família? Qual é o sentido do pai, da mãe e dos filhos dentro da casa? Os pais têm que manter seu lugar como pai, como educador e como orientador. Chega um momento da vida de um pai que ele não bate mais no filho. Se a gente conseguir isso desde o início, melhor ainda, porque nós vamos despertando que as relações, quando você constrói verdadeiras relações e olha no olho, como você falou que foi muito bom, seu filho te compreende desde os 4. Quando você agacha e fala olhando para ele, depois de uma pirraça, depois de um momento de arte que criança faz, você chama, agacha e olha no olho dele. E conversa. Você me entende? Você me compreende? Esse comportamento não é bom. Você sabe disso? E ele vai te responder que entende. E depois que ele te leu e compreendeu, ele nunca mais volta a ter aquele comportamento. Mas isso é o quê? Construído. Construído no sentido. Saudade a gente só tem do que é bom. E tomara que quem esteja nos assistindo e encontre isso, comece a se avaliar qual é a saudade que estamos deixando na vida das pessoas. Saudade é o coração falando para onde ele quer voltar. Mário Quintana, ele era muito sábio nisso, sábio nos encontros, sábio numa mesa que ele sentava de um bar, de um restaurante, sábio, você estar em qualquer lugar e deixar saudade. Como era bom sentar naquele tempo e conversar, como era bom meu pai chegando, abrindo a porta, tirava a mochilinha, tirava um pão com carne que ele não comia para levar para nós. Como é bom sentir esse cheiro de saudade. Então saudade é um departamento santo do nosso cérebro, da nossa mente, que mantém nossa psique em equilíbrio. É só isso que os humanos precisam, sentir saudade de coisa boa. Coisas da rede não traz saudade, porque amanhã já é outra coisa. Mas coisas da essência, ela eterniza. E isso é bom. Saudade é sempre bom. Muito legal. Já ficou. Qual que são as perspectivas do jovem hoje? Geraldinho, a princípio eu tenho que agradecer, né? Acho que quem tem a gratidão aqui sou eu, por você convidar e nos dar essa oportunidade para falar um pouquinho, né, sobre esses temas importantes. E quando você toca na questão do jovem, né, é importante para o nosso futuro, porque a gente está falando realmente daquele que vai formar o cidadão, não é daqui, já é um cidadão, é lógico, mas é o que vai formar aí a nossa classe trabalhadora, não é daqui a alguns anos. E o jovem hoje, ele está passando por uma crise tremenda, né, que na verdade é só o reflexo de uma crise que a humanidade está vivendo. Nós tivemos várias transformações educacionais, sociais, né, filosóficas também, nos últimos 30 anos para cá, e isso está sendo refletido agora, né, nessa geração. Então, quando a gente fala dos jovens de hoje, a gente tem que estratificar e a gente tem que entender uma coisa. Esse jovem de hoje, Geraldinho, daquele que nasceu da década de 80, 1980 para cá, ele é chamado do Old Millennium, que é esse que hoje tem aí por volta de 30, 35 anos. Agora, esses mais jovens que nasceram aí a partir da década segunda partilha aí da década de 90, início dos anos 2000, já são chamados de Young Millennium. Já é uma turma que já nasceram numa era digital, né? É uma turma aí que já nasceu numa época onde as relações elas já estavam mais superficiais e virtuais, e isso está sendo refletido agora no jovem. Então você tem esse primeiro fator, que é um fator de peso, e você tem um segundo fator, Geraldinho, que é a educação. Que é a educação que esses jovens estão recebendo hoje na família, que é uma educação que aqueles que eram filhos lá da geração Baby Boomers, né, década de 60, 70, que tiveram seus filhos,
eles passaram por grandes dificuldades. Eles passaram por momentos de grandes restrições mesmo na família, e isso deu a eles uma perspectiva de uma vida boa, de querer ter uma vida boa para sair daquela vida limitada que eles tinham. Só que quando eles passaram por esse processo, eles tiveram uma ideia que não foi uma ideia muito feliz. Que eles pensaram o seguinte: eu vou fazer de tudo para que o meu filho não passe pelo que eu passei. Eu vou fazer de tudo para dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Então essa foi uma ideia que é na melhor das intenções, não é que a gente isso tem que ser falado, não é que o pai, quando ele vai educar um filho, ele sempre está pensando no melhor para o seu filho, só que não foi uma ideia feliz. Por quê? Porque ele faz com que o filho dele não crie limiar de frustração, né? Que esse limiar ele seja baixíssimo. Então esse jovem de hoje é um jovem que está vivendo numa sociedade inteiramente expositiva, uma sociedade que é filha de uma virtualização, onde você tem que mostrar que você tem que mostrar que você é feliz. Se você não demonstra que você é como se você não fosse. Então ele tem de um lado essa obrigatoriedade de mostrar para as pessoas que ele é feliz. Você tem de um outro lado essa família que não cria para ele essa capacidade de poder lidar com as decepções e as frustrações da vida. Então tudo isso conflui num jovem hoje que sai do ensino médio, por exemplo, perdido. Lida com o não. Ele não consegue lidar com o não. Por quê? Porque ele vem dentro de casa tendo sim, sim, sim. Ele faz uma birra, ele ganha isso, ele ganha aquilo outro. O pai não tem coragem de dar, porque o pai quer ser amado pelo filho, Geraldinho. Só que ele esquece de uma coisa: para ele ser amado pelo filho, ele tem que primeiro ser respeitado pelo filho. Só que hoje os pais, eles também estão carentes afetivamente, então eles querem ser amados pelos seus filhos de todas as formas, e uma forma que eles têm de tentar conseguir isso, equivocada, é dando tudo que os filhos querem. Então quando eu dou tudo para o meu filho, na hora que ele chega ali na sua idade da adolescência, final da adolescência, primeiras grandes decisões da vida, não é? Primeiros namoros, emprego, qual faculdade ele vai ter que escolher. Na hora que ele começa a ter esses desafios, ele não aguenta. Então você tem aí índices de depressão cada vez maior em adolescentes e jovens, justamente porque eles não estão aprendendo a como lidar com essas pequenas frustrações. Então o pai sempre cobra do filho o estudo, né? Porque ele sabe que é um valor social muito grande. Quer dizer, são sinais que Deus está dando. Seu pai é um grande indicador do caminho que você deve seguir. Ok, né? É isso mesmo. É o caminho do bem. Né? A escola também, são os meios sociais, por exemplo, ele indica aquilo que você deve seguir. Né? Okay. A escola é um outro meio, é um outro sinal de Deus, né? Que ele indica: meu filho, aqui tá para você. Você vê que a maioria das escolas são de graça, né? E eu trabalho numa escola muito boa, que é de graça, que dá ensino de qualidade, né? Onde tem profissionais que realmente dedicam à educação, né? É um presente de Deus para a sociedade. Certo. E é um sinal, são sinais. A gente vive por símbolos e sinais. Temos que seguir sinais. Então qual o caminho? Aí, as pistas estão aí. Mas tem pessoas, tem meninos, tem família que ao invés de falar para o menino estudar, para esforçar que o menino estude, infelizmente leva para outros caminhos. E isso que tem desequilibrado a nossa sociedade e destruído a nossa sociedade. Então é muito importante. E lá na escola a gente ensina esses valores de solidariedade. Que coisa mais linda é quando você vê um aluno, uma criança pequena, assim, ali na sala de aula, quando ele chega e você fala uma coisa com ele e ele é educado, ele fala assim: obrigado, professor. Né? Ele diz: bom dia, professor. Boa tarde, professor. São aquelas palavrinhas mágicas que assim transformam o dia não só da gente, como até dos próprios colegas. A gente vê como é bonito a educação, como é bonito esses sinais. Olá, eu sou o Márcio Garcia e eu tenho um recado muito importante para você que quer cuidar melhor da sua saúde. Você sabia que existe uma clínica em que a sua saúde não precisa mais esperar em filas?
Pois é, agora você pode contar com a Medic Mais. Aqui você tem atendimento diferenciado, com qualidade e agilidade, em consultas médicas, odontológicas e exames. Tudo em um só lugar. Venha para Medic Mais e não espere mais em filas. Cifer, ferro, aço e madeiras em geral. Trabalhamos com diversos materiais de construção para solucionar a sua obra. Rua Bom Sucesso, 2131 Nações. Telefone 3222-8434. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Alô Caçambas, especialista em serviço de locação de caçambas para melhor atender às suas necessidades. Faça seu orçamento pelo telefone 37 32 16 28 28. Olá, meu nome é Henrique Olivieri, eu sou proprietário da Cuidar, rede de assistência a pessoas, essa rede que há quase 15 anos proporciona saúde, confiança e segurança para os nossos pacientes. A Cuidar se divide em 3 segmentos que nós vamos estar falando aqui no Saúde em Pauta. A Cuidar, remoções médicas e eventos, que contribui com ambulância básica e UTI no transporte dos nossos pacientes de hospital-casa, casa-hospital e também com ambulâncias em suporte de coberturas de evento. A Cuidar Home Care, que proporciona o conforto e segurança de uma internação básica na própria residência do nosso paciente, onde nós oferecemos técnicos de enfermagem, cuidadores, equipe multidisciplinar, médico, fono, físio, aluguéis de equipamentos e materiais para essa infraestrutura de suporte de internação na própria residência. E a Cuidar também proporciona o trabalho de casas de repouso para a terceira idade, a pousada em Anchica e o espaço Sênior Cuidar, onde nós admitimos a partir de 60 anos pessoas que queiram morar conosco, proporcionando toda a segurança de moradia e terapias ocupacionais para a terceira idade. Meu nome é Henrique Olivieri, nós vamos estar aqui com o Geraldinho conversando no Saúde em Pauta sobre como nós podemos ajudar você.